Pessoal, existe uma percepção de que a nossa autoanálise, ela acaba que vai nos permitir fazer um areal da maneira como eu me enxergo e até mesmo do que isso representa no meu movimento. Conta-se que o Chico, por exemplo, ele não se considerava humilde, mas ele simplesmente o era. Porque pode acontecer do indivíduo ele agir de uma forma aparentemente humilde para que ele compense a necessidade que possa acontecer de se colocar acima, mas na verdade estar com uma vibração de imposição. Ao passo que aquele que de fato vive esse desprendimento, ele não precisa se considerar vivendo isso, porque vive de fato. E acaba que isso é um movimento de desatrelarmos daquilo que seja exterior e que também vai conferindo para nós uma liberdade. É curioso porque quando nós consideramos a questão das bênçãos que têm sido derramados sobre nós enquanto conhecimentos, orientações que temos recebido, isso de alguma forma vai nos trazer que estamos sendo convocados a produzir algo. Até porque, quando a gente considera, por exemplo, o Brasil, aqui nós temos um celeiro de mão de obra importante, enquanto inclusive aí o coração, segundo uma perspectiva de um local que está tendo uma produção intensa de todo tipo de conteúdo instrutivo na lei espírita. E nesse sentido que cada um de nós que estamos aqui, como distribuidores da Boa Nova de Jesus, seremos espalhados pelo mundo para levarmos esse quinhão de bênçãos, enquanto aí aquilo que tem sido emprestado para nós, para outros populares. Porque nós estamos numa ambientação em que o conhecimento dentro da doutrina espírita, ele se multiplica veloz e a tendência é ir fazendo uma intensificação desse processo. E nesse sentido que, quando nós consideramos o processo de simplicidade para entregar um conteúdo, isso per si já é facilitador para que seja feita uma distribuição. Então, às vezes, nós temos aí congressos que são feitos, que reúnem determinados nomes, que estão aí mais evidenciados em relação a um determinado tema. E quando alguém paga para poder assistir esse indivíduo, que é evidente, proeminente naquele tema, já existe um risco aí. Até porque aquele que vai para uma tribuna falar para outros, sabendo que aquele que está sentado ali ouvindo pagou para ouvi-lo, isso já insufla a vaidade de quem está ali na frente. E, por outro lado, alguma porta foi fechada e pessoas que não tiveram como pagar aquilo não puderam estar presentes. A gente tem, inclusive, alguns movimentos que tentam criar atalhos para essa situação, como, por exemplo, alguns congressos espíritas que são transmitidos
ao vivo pela rede social, gratuitamente, para aqueles que desejem das suas casas participar, mas é feito o evento presencial também. E aqueles que desejem estar no local que vai ser feito aquele congresso, pagam uma taxa. Naturalmente, que se for de outra cidade, vai pagar um transporte para chegar até aquela cidade e participar daquele congresso. Mas, pelo menos, esse congresso está sendo transmitido pela rede social gratuitamente. E aqui nós estamos considerando, gente, um congresso que tem o seu lado presencial e que a pessoa, além de pagar a taxa, ainda vai ter que pagar para poder se locomover, enquanto aí um transporte da cidade dela até a cidade daquele congresso e se mantém enquanto ela estiver naquela cidade, participando daquele congresso. E a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm um pão para comer. E nesse sentido que, quando a gente considera por essa ótica, pelo menos o conteúdo daquele congresso ali está sendo entregue gratuitamente para aquele que prefira assistir da sua casa. Mas existem outras agremiações congressistas que são feitas, por exemplo, a portas fechadas, e que o indivíduo ele paga uma taxa para participar, e aquele que não tem como pagar também não tem como assistir. E é curioso porque o Espiritismo ele é chamado a levar dentro da maior simplicidade possível o Evangelho de Jesus a todos os povos. Por isso, quanto mais a gente simplifica a entrega disso, facilita. Inclusive, existem aí reflexões de que quando uma pessoa ela se desloca para um local que vai ser feito aquele evento e está presente ali fisicamente, a experiência é outra, que vale a pena se deslocar até ali. Mas a reflexão que paira nesse momento é que se eu posso da minha casa participar, eu estou economizando tempo, trabalho, energia e dinheiro, que inclusive eu poderia usar para auxiliar aqueles que têm carência do básico. Nesse sentido que, quando Emmanuel traz para nós em Palavras de Vida Eterna, no capítulo Produzimos, ele vai dizer daquele recorte do Evangelho de São João 15:4, em que Jesus traz para nós: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se ele não permanece na videira, assim vós também não podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aqui vai ser feita uma reflexão acerca de que cada um de nós produzimos conforme os agentes em que nós nos inspirarmos. Mesmo seres mais lastimáveis, mesmo sem desejar, estão produzindo sempre. O viciado ele vai produzir dessegramento, o delinquente produz desequilíbrio, o pessimista produz desânimo, o preguiçoso produz miséria. E nesse sentido que quando a gente produz para o bem, esses recursos mesmo em nossas mãos vêm-se promovidos a valiosos instrumentos, porquanto pedras vão ajudar em construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no cirúrgico serviço. A lama tratada devidamente é terra de sementeira. E o martelo controlado, ele é um prestimoso auxiliar. Nesse sentido que a destinação que eu vou dar para aquele instrumental vai dizer do que será produzido. Nesse sentido que a lama, ela produz sujidade, o martelo produz golpe, o espinho produz laceração.
Elementos considerados desprezíveis estão fazendo aquilo ou isso. Pedras vão produzir aspereza. Porque tudo que é alguma coisa vai produzir alguma coisa. Mas, consono a direção que eu posso dar para cada um desses elementos, eles podem se tornar preciosos para um dado trabalho. Nesse sentido que onde nós estivermos, nós estaremos produzindo, de acordo com as influências a que nos afeiçoarmos, e mecanicamente atuando sobre todos aqueles que se afeiçoem ao nosso modo de ser. Inevitavelmente todos produziremos. Por isso que nós que somos aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, convocados que somos a recordar as lições imorredoras do Cristo, recebemos essa máxima de permanecermos nele, porque ele permanecerá conosco se nós permanecermos nele. Por isso, gente, que existe aí uma proposta que promana de Jesus na nossa direção, porque até essas reflexões que a gente faz dizem respeito de vigilâncias que eu preciso ter comigo, enquanto espírito inferior que eu sou, e que a todo momento estou no meio de arrastes, de deslizes, de paixões que estão porta dentro da alma e que eu preciso vencer, e que eu preciso ir quebrando isso a golpe de esforço próprio e prevalecendo um pensamento elevado, um sentimento nobre. Nesse sentido, gente, que a vitória na luta que nós empreendemos pelo bem contra o mal sempre caberá ao servidor que souber perseverar com a divina lei até o fim, nessa perseveração da lei de Deus. Porque existe um caminho que nós fazemos, que é um passo após o outro, e que pede uma constância, uma perseverança. Por isso que quando a gente fala essa questão de viver essa continuidade dessa proposta nobre, isso vai dizer de uma vitória que nós iremos colher, porque por enquanto a gente está em trabalho de resistência, de uma vitória após a outra, mas que não é definitiva enquanto nós estivermos encarnados na Terra. Por isso que nem sempre nós teremos o que desejamos. Mas enquanto nós estivermos ajudando o nosso entorno, encontraremos os recursos de que precisemos. No sentido de que, mesmo que não atenda a uma prévia da minha proposta, mas enquanto eu me coloco nesse deslocamento que sai de mim e vai para o meu entorno, eu vou estar de alguma forma encontrando os recursos que sejam necessários para mim. Nesse sentido, gente, que a Terra, ela está repleta daqueles que acusam, que censuram. Quando eu consigo fazer o amparamento mútuo, eu vou fazendo essa subida elevacional. Por isso que, até mesmo quando a gente fala a questão de fazer acusações, é um cuidado que a gente tem que ter, porque até as reflexões que nós fazemos acerca de algum aspecto da nossa vida tem por mistério nos ajudar em despertamentos. Até porque, na condição de terráqueos, todos estamos correndo riscos semelhantes de nos equivocarmos, de falharmos.
e que inclusive tem a ver com o vontade que eu vou burilando e lapidando para ir em dada direção. Por isso que, se nós considerarmos que, diante dos obstáculos, façamos o melhor e sigamos para frente, também tem a ver com não pararmos em lances mais difíceis, em não ficarmos preocupados conosco mesmo no capítulo de sofrimento, de desafio. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba ficando com os obstáculos e parando nas situações mais desafiadoras energeticamente para nós. E aí, ao invés de ficar com Cristo, a gente fica com os tropeços, com os óbices, e acabamos não dando conta do recado. Inclusive, Paulo vai paragrafar isso ali no romance Paulo e Estevão, porque na trajetória que ele fez para levar a Boa Nova para o orbe conhecido da época, ali entre os gentios, ele enfrentou muitos obstáculos, de todo porte. Inclusive quando a gente considera como eram as viagens que ele fazia naquela época, em que andavam muito a pé, correndo riscos porque encontravam com animais de todo tipo e acabavam às vezes sendo agredidos, machucados. Também a própria questão física dos locais por onde eles passavam, que às vezes envolvia atravessar um rio, um vale, subir uma montanha, aspecto que às vezes eles precisavam impingir ali naquela viagem e que trazia uma série de dificuldades, tanto orgânicas para eles, sob aqueles rigores, quanto também da questão do psíquico, porque o combate que acontecia levava a sofrimentos, que eles souberam não parar nessas situações, porque senão eles não tinham dado conta do recado e eles tinham ficado com as dificuldades e não com Jesus. Inclusive, é um momento ali da viagem que Marcos, que estava ali com eles e era mais jovem, adolescente, ele não dá conta devido ao rigor ali daquela viagem e separa-se deles e retorna para o seu lar. E Paulo ainda avisa para ele que ele deveria seguir com ele, já que ele estava ali, enquanto aí um aviso. Mas acaba que ele não aguenta o rigor do que estava acontecendo naquela viagem e, inclusive, como ele estava tendo muitas reclamações, foi colocado para ele que ele precisaria aceitar aquela viagem que estava acontecendo, acolher, resilienciar, para que ele pudesse auxiliar eficazmente durante aquela viagem. Porque naquela vibração que Marcos caiu ali de queixume, pelos rigores que ele estava enfrentando, ele não só já não auxiliava como poderia auxiliar, como estava atrapalhando Paulo e o seu companheiro que tinha ido junto com ele. Nesse sentido que, quando então Marcos ele retorna, ele já não volta mais para junto ali de Paulo. Inclusive, houve um recorte em que ele desejou, depois de um tempo que ele já tinha voltado para casa,
ir de novo com Paulo para a viagem, mas então Paulo não aceitou que Marcos fosse, porque ele já tinha desistido da viagem no meio do caminho uma vez e retornado. E Marcos vai ser aquele que vai escrever um dos evangelhos, segundo Marcos. E vai trazer aí como que é delicado essa situação da desistência, porque se nós considerarmos a nossa vida como essa viagem, se nós desistimos da proposta nobre, porque achamos que está muito rigoroso e exigente o seguir após Jesus, a gente vai perder em Sancha de fazer aquela viagem até o fim, onde a gente sabe que começar é fácil, continuar é difícil e terminar é pelo sacrifício da vida, pela renúncia completa de mim mesma. E nesse sentido que, no caso ali da postura que Marcos teve, se a gente acaba desertando daquela viagem e retorna para ir para uma situação mais cômoda, quando nós desejarmos voltar para essa viagem novamente, pode ser que a gente já não consiga fazer sob as mesmas circunstâncias. Que quando Marcos estava ali no meio da viagem, com Paulo e o outro companheiro, estava o favorecendo de alguma forma, até mesmo porque nós estamos falando da divulgação da Boa Nova aos gentios, que estava acontecendo. E essa Sancha acabou escapulindo de Marcos, porque ele desistiu de dar prosseguimento àquela viagem. E nesse sentido que a nossa trajetória aqui encarnados é uma grande viagem. Que inclusive, gente, o peso da mala que nós estamos carregando vai dizer, inclusive, de forças que nós já conseguimos desenvolver. Nesse sentido que vai dizer que diante da dificuldade, para nós fazermos o nosso melhor possível no limite da nossa força e seguirmos em frente. E nesse sentido que nós temos aí que, se a gente considerar, por exemplo, os estabelecimentos de ensino, considerando aí do ORB, eles levam instrução, mas só o Instituto Familiar traz educação. A universidade ela pode fazer cidadão, mas o lar somente edifica o homem. Que vai dizer, inclusive, gente, da ampliação da nossa família consanguínea. Porque nós então passamos a olhar para a nossa família universal e a desejar levar essa instrução, essa educação para os 7 evos. Por isso que, se a gente considerar a terrena paternidade deficiente e imperfeita, velha em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço do amor inesgotável? Que vai dizer aí do Senhor que vela por nós. Nesse sentido que, se nós de fato confiamos nas bem-aventuranças, na vitória do bem, enquanto aí as venturas celestes, que são as vivências dos valores nobres e elevados que Jesus nos traz, qual misericórdia, pureza, mansuetude, isso vai dizer que conseguiremos também esperar com paciência. Por isso, gente, que Jesus vai nos pedir para amar os inimigos enquanto uma recomendação que beneficia primeiramente a nós mesmos,
Mas então, se refletirmos aqueles que nos oferece o coração, com quão imenso amor nos compete amar. Enquanto aí, aquilo que Jesus, ele sabia de caminhos para forjar em nós compaixão, e os metais outros que nos permitissem fazer esses avanços. Por isso, gente, que a experiência do desenvolvimento de virtudes que a gente vai fazendo acontecer, ela, de alguma forma, vai nos levando a elevarmos as nossas perspectivas e a nossa harmonia. Porque a gente vai nessa proposta ficando com opções menos complicadas. Vamos conseguindo também descobrir maneiras de nos mantermos mais harmonizados e de irmos tendo força para renovar os votos conosco mesmo, de resistência, de constância no bem, de continuidade do bom labor. Por isso que, inclusive, quando nós conversávamos no Cacau de ontem, a respeito da questão do essencial, isso de alguma forma nos remetia quando nós falávamos de trocar os pneus de um carro para passar por uma vistoria. Se a gente considerar, por exemplo, pegando um pneu importado que, estando novo, passa numa vistoria, para trocar os 4 pneus, considerando que os 2 traseiros têm que ficar igual e os 2 dianteiros igual, considerando os 2 traseiros igual um em relação ao outro e idem para os dianteiros, vai dizer aí de um gasto em torno de R$ 1.100 para fazer uma troca de 4 pneus quando a gente considera passar numa vistoria. Daí, se nós considerarmos, por exemplo, uma pessoa que compra um carro novo, o gasto que ela já vai ter para fazer isso, e considerando que o carro que ela estava usando está em condições de continuar sendo usado. Agora, se nós considerarmos, por exemplo, um indivíduo que deseja fazer um seguro, porque até quando a gente pensa na questão do seguro, o próprio nome já diz que é uma segurança que eu estou querendo ter para um suposto futuro. Porque no caso, quando eu coloco a minha segurança nas coisas da terra, eu vou querer comprar seguranças e garantias para proteger o meu futuro. Porque uma pessoa que tem fé em Deus, fé na vida, confiança em si mesmo, ela não sente necessidade de pagar um valor para assegurar alguma coisa para si mesma no amanhã. Ela vive um dia de cada vez, porque a cada dia basta o seu mal, como Jesus já nos dissera. Quando ele vai dizer das aves que não ceifam, e elas têm ali o alimento, elas têm a sua roupagem, quanto ali as suas plumas, que são garantidos a ela. E o que dizer então de nós humanos, em que temos inclusive os fios da nossa cabeça contados? Então, Jesus vai nos trazer para não nos preocuparmos com o amanhã, porque a cada dia teremos o seu cuidado e a cada dia bastará o seu mal. Então, quando eu quero defender o meu amanhã
e comprar uma segurança para o meu porvir. Eu caio nessa cilada de fazer um seguro, de querer guardar um dinheiro numa aposentadoria privada, de começar a fazer acúmulos onde eu moro, pensando que amanhã eu vou precisar daquilo, que um dia eu posso usar, enquanto tem alguém que não tem o mínimo. E eu começo, para garantir os dias que virão para mim e para me colocar numa redoma de segurança, fazer uma série de atitudes que, inclusive, gente, quando a gente considera, por exemplo, a questão do seguro, que nós comentáramos aqui do acidente, que os nossos pais houveram falecido em 2007, os nossos sobrinhos e nossa cunhada, e que quando aconteceu o sinistro, o Renatinho ele tinha ido lá e assumido a culpa do nosso pai no sinistro para que a seguradora liberasse o valor de conserto do caminhão. E acabou que pode ter havido algum tipo de má-fé dessa seguradora, que se iniciou um processo contra nós, que inclusive eclodiu e levou à nossa condenação. Inclusive, nós estamos em situação de ser feita a atualização dos valores da cobrança sobre nós, vai acontecer, inclusive, busca de bens para penhora, e nesse sentido, que isso começou supostamente ali com alguma situação escusa que possa ter acontecido dessa seguradora ao fazer o pagamento dos valores do conserto do caminhão. Então, até quando a gente fala para quem paga uma seguradora, pode acontecer imprevistos, sinistros e situações desonestas dessa seguradora que não vai cobrir aquilo que supostamente estava numa cláusula acontecer. Nesse sentido, que o gasto que o indivíduo tem para fazer o acoplamento a uma seguradora e fazendo o pagamento disso. Se nós considerarmos, por exemplo, a própria questão de comprar um carro usado, porque alguém vai ter que passar numa vistoria, e só um trabalho de vistoria, pelo que o indivíduo tem que arrumar no carro para passar por essa vistoria, considerando a taxa que ele paga no despachante, é aí pelo menos os R$ 1.600 que o indivíduo gasta, só para fazer o movimento de transferência do carro para outra pessoa. Nesse sentido que nós poderemos colocar aí esse valor que vai estar incidindo aí nessas transações. E considerando aí que o básico, muitas vezes, está sem ser distribuído para camadas significativas da população. Então, aqui nós estamos fazendo uma reflexão só considerando um aspecto, porque eu quero garantir o meu amanhã financeiramente, materialmente falando, e tiro o olho do meu hoje, que é o que Jesus me pede para focar, enquanto a reforma moral que eu preciso fazer. E aí eu acabo que tem uma série de preocupações que são passageiras, mundanas, tem uma série de consequências dessas minhas decisões, e quando eu acho que eu estou com o seguro de um carro, o seguro de uma casa, o seguro de vida, e eu vou acumulando, por exemplo, seguros para uma suposta garantia, se chegou o meu momento de ir embora, nem uma célula da minha pele eu vou levar. E vai acabar que tudo aquilo que eu garanti, materialmente falando, pode inclusive se voltar contra mim.
como nós relatamos esse caso do acidente em que houve algum tipo de envolvimento com a seguradora irregular, enquanto aí aquilo que aconteceu depois do acidente. Então, o indivíduo, ele às vezes faz uma série de iniciativas para uma suposta segurança e atendimento que ele precisa, e quando chega o momento dele ir embora, a única coisa que ele vai levar é o bem que ele tiver feito. Porque até aquilo que ele tentou garantir, materialmente falando, em termos de proteção e seguros, com seguradoras e correlatos, pode se voltar contra ele. E o que ele vai levar para o astral é o bem que ele tiver feito e também o mal que ele tiver feito, porque ele vai ter que responder lá por isso. E nós estamos, gente, numa sociedade que a droga está em todo lado, a bebida está por todo lado, destruindo os mais incautos e desprevenidos. Houve um relato recente de um jovem que tinha ficado de fazer um pique de R$100 para poder fazer o pagamento de uma droga que ele tinha consumido. E porque ele não fez a transferência desse Pix de R$100, ele foi assassinado. Até quando a gente considera aquilo que reina no mundo da droga, do tráfico, da escravidão, que reza fazer com alguém para servir de lição para outros. Então, a vida não vale nada para as pessoas que estão envolvidas nos submundos dos crimes e dos vícios, dos tráficos de todo porte. Então, para servir de lição para outro, eu assassino por causa de R$5. Inclusive, quando a gente considera as manobras de torturas que esses indivíduos realizam. Como existe uma técnica chamada de micro-ondas, em que coloca-se o devedor num pneu, que você coloca fogo e aquilo vai queimando aos poucos, porque está ligado ao pneu, que não fica nem o osso do indivíduo. Aquele que entra no meio para tentar tirar aquele que está naquela situação é morto pelos traficantes. Então, não é apenas dar um tiro, que já seria relativamente mais tranquilo, enquanto apenas atirar e acabar com aquilo. Mas é o requinte de tortura que acontece antes de matar o outro, de crueldade, que reza nesses ambientes, dos vícios, de todo porte, e que traz para nós os adoecimentos em que nós estamos envolvidos, nesses dias graves que vivemos de transição planetária. Porque hoje, até para a gente fazer uma abordagem com um jovem da questão de não usar droga, é complicado porque ele encontra droga em todo lugar. Não existe um local para onde ele vá que ele vá ter contato com a droga. Aonde ele se dirige, ele tem a droga diante dele. Acaba que ele precisa ter uma espiritualidade muito embasada para ele dizer não para esse estado de coisa. Inclusive, a gente sabe que dos 14 aos 21 anos é aquele ciclo do período de vida do indivíduo em que ele está mais vulnerável às sugestões do mundo. E o bem viver desse período é que vai dizer se ele conseguirá ter as experiências vividas adequadamente dos 21 aos 42, para a partir dos 42 ter o encontro com o seu propósito de vida e conseguir atender a isso, porque também não basta encontrar meu propósito de vida, eu preciso dar conta de viver e atender isso. Eu preciso moralmente estar apta para abraçar esse trabalho. Eu preciso estar numa engrenagem lúcida, harmonizada, caridosa, complacente, clemente.
e me nutrindo de sentimentos, de uma vontade, um desejo firme, ardente de auxiliar, de acertar. E preciso saber para onde eu vou. Eu preciso me dirigir para esse lugar. Por isso que quando a gente fala dos adoecimentos coletivos que nós vivemos, inclusive dias do indivíduo até ter contato com o seu propósito de vida, mas não ter estrutura para viver, não ter aptidão mental. Por todas as insanidades que se permitiu até chegar aqui. Porque os convites, eles chegam, as infiltrações de todo porte acontecem, e se eu não estiver muito bem fincada na espiritualidade, eu sou levada, arrastada. E tombo inerme. Nesse sentido que a gente sabe que não há injustiça, inclusive considerando que nós de alguma forma estamos colhendo de acordo com as nossas obras e de acordo com o que nós precisamos para evoluir, mas nós somos chamados a aliviar o sofrimento do nosso semelhante no limite da nossa força. Então, a gente tem aquela mãe que prefere que o filho fique na cadeia, porque acha que ali dentro ele está mais protegido. Mas, por outro lado, a gente tem um ambiente de presídio e que o indivíduo se conspurca. Acaba aderindo a uma facção para sobreviver. E que vai dizer, inclusive, desses interesses criminosos de lucro que ditam a sociedade atual. Porque são situações que acontecem para todo lado e que clamam pelo Evangelho de Jesus, vivo, redivivo. Enquanto aí a terceira revelação, que o Espiritismo vem nos aclarar e que nos liberta da nossa ignorância, que é essa noite do Espírito, essa noite sem estrela, essa noite sem lua, sem astro. Por isso, gente, que a convocação que Jesus nos faz como trabalhadores de última hora é muito grave. Porque muitas pessoas precisam da libertação que a verdade traz, para que consigam dizer não ao vício, para que consigam se manterem harmonizadas, para que consigam avançar no seu propósito de vida. É uma ingência que abarca todos nós, enquanto trabalhadores de bem, de distribuirmos gratuitamente aquilo que temos recebido em abundância. Porque a necessidade, ela está em todo lado. Se eu não vou ao encontro da necessidade do outro, ela vai bater na minha porta e me encontrar no ócio, na inércia, no meu comodismo, na minha almofada de luxo. E nesse sentido que é um peso que a gente leva com a gente. Por isso que Jesus, ele traz para nós, como isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos vivendo esse momento na Terra para arregaçarmos a manga e auxiliarmos os populares terráqueos, que são momentos graves em que, quando a gente considera, por exemplo, o cigarro, que é algo aí que muitos consomem, mesmo sabendo os malefícios que faz. A gente tem consequências como câncer de pulmão, que está no topo dos cânceres
devido aos fumos de todo tipo e a todos os fumantes passivos que não põem o cigarro na boca, mas que convivem com fumantes ativos. E que tem a ver aí com um transtorno que acontece conosco e que pede a presença de Jesus, o amor de Jesus, o olhar do Mestre. Nesse sentido que quando nós estamos conectados com a nossa essência, a gente vai ter força para renunciar. A gente tem força para sustentar a nossa grandeza nos momentos desafiadores, tensos, de nos mantermos minimamente equilibrados, consoladores. Eu vou ter um aberto coração para me alegrar. E isso diz de uma intrepidez. Porque, como se nós faláramos, o medo da escassez fica fazendo esse espreito em torno de nós, essa ronda, tentando nos convencer que alguma coisa vai faltar. E é curioso, gente, porque quando a gente tem contato com adolescentes nos dias de hoje, a gente percebe uma agitação, uma inquietude. É como se fosse uma barata tonta, que bate numa parede, depois bate numa cadeira, depois escorrega no chão. É como se fosse um movimento que não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, porque não tem um objetivo de vida. E por isso é importante o autoconhecimento, porque eu vou me dirigindo para o lugar da minha realização. Porque, não obstante o meu propósito de vida aclarar para mim aí a partir dos 40, desde a mais tenra idade, eu vou tendo condições de ter contato com os meus pendores, com os meus talentos, com as minhas habilidades. Porque a partir do momento que eu priorizo o espiritualismo e não o materialismo, eu vou ter contato com o meu irmão, com o meu espírito. E eu vou conseguindo perceber aquilo que eu priorizo para a minha trajetória. E que, fatalmente, vai me conduzindo a colocar o meu talento em movimento, em produção benéfica. Nesse sentido que a realidade da nossa educação na infância é muito importante. Também na adolescência, porque vai dando esse embasamento para essa criança, para que ela se conheça, para que ela possa direcionar suas atividades, enquanto aí uma percepção daquilo que auxilia. Porque acaba que a criança ela já vai, à medida que ela vai crescendo, tendo contato com ela mesma, fazendo uma distinção entre ela e aquilo que está ao seu redor. Nesse sentido, ela tem necessidade desse aparato moral, que os cuidadores, os professores, os tios, aqueles que estão mais próximos dessa criança, são chamados a movimentar na direção dela, para ajudá-la, aí fazendo esse galgue. E nesse sentido, a evangelização infantil é uma base para ela. Depois a evangelização juvenil, que aí um indivíduo ele vai tendo um parâmetro para ir dizendo não para as situações que ele encontra diante dele, porque ele vai receber muitos convites ao longo da vida dele. E que ele precisará pôr um limite e escolher
pelo que convém, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Mesmo que nós tenhamos a liberdade para fazer escolhas, nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Eu tenho liberdade para insementar, para jogar a semente e para levar essa semente para onde eu deseje. E eu posso até fazer essa insementação sorrindo. Mas conforme aquilo que eu estou semeando, eu vou colher obrigatoriamente. E se for algo ruim, vai ser chorando. Por isso que, quando a gente fala a questão do livre-arbítrio, é relativo. Porque à medida que eu desenvolvo inteligência, eu desenvolvo livre-arbítrio, eu preciso trabalhar a moralidade para que eu consiga usar a inteligência para o bem. Se eu não tiver moralidade nobre, eu vou usar a minha inteligência para o mal. E vai acontecer que eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu estou atada às consequências disso. Eu não fujo dos resultados das minhas obras. Isso é um chamamento, um chacoalho consciencial. Por isso que o materialismo novamente nos prejudica tanto, dentre os inúmeros malefícios que ele nos traz, porque ele diz para a pessoa que ela teve um começo com essa vida e vai ter fim depois daqui. O indivíduo fica achando que tudo que ele tem está aqui, nesse mundo, então ele já não liga para as consequências do que ele estiver semeando, porque ele sabe que uma hora ele vai acabar. Então o materialismo ele insufla a irresponsabilidade, o plantio de coisas ruins, o descaso com a vida, o menoscabo das insanchas. Inclusive, ele vai insuflar a indiferença nos relacionamentos, tanto fez, tanto faz. Ajudar alguém ou deixar de ajudar, ter um relacionamento de afeto com uma mãe, com um filho, com um colega, enquanto aí relações saudáveis, duradouras, de cooperação, de auxílio, de amparo recíproco, porque se nós vamos acabar daqui a uns anos, então não tem significado investir nos nossos relacionamentos saudáveis. Fazer uma iniciativa de auxílio a nós mesmos, auxílio aos outros, porque daqui a uns anos vem a morte e eu vou acabar. Então o materialismo ele cria uma série de ilusões, de mentiras, que têm consequências, porque nós somos escravos das consequências das nossas atitudes. E aí o indivíduo, quando chega o momento dele de desencarnar, ele percebe que ele continua vivendo no astral e colhendo os resultados do que ele fez aqui de ruim, ele se arrepende amargamente, porque ele percebe que desperdiçou anos da sua vida em ideias mentirosas, materialistas. E aí no astral, quando ele desperta para a imortalidade do seu espírito, ele vai precisar de todo um trabalho para sair da culpa, para conseguir um arrependimento saudável, em que ele consiga se amar, se acolher. Porque na culpa, no remorso, no rancor, no ódio, no ressentimento, eu me autodestruo, seja em relação ao meu ou em relação ao outro. Eu me algemo. Quando eu consigo me amar e me acolher e me perdoar, eu vou para o arrependimento saudável. E aí eu tenho condições de começar a divisar aquilo que eu vou precisar viver para expiar e reparar os erros que eu cometi. Então, gente, tantos quantos levantam as bandeiras materialistas estão cavando poços abismais para si mesmos. Porque eu posso até ser livre para entregar ideias materialistas e divulgar isso, mas eu sou escrava das consequências que isso vai ter. Porque eu estou levando infortúnios, desesperos, loucuras, suicídios para os outros.
menoscabo das insanchas, dos anos terrestres, indiferença. Nesse sentido que é um despertamento que precisaremos viver, porque o indivíduo, ele está, na posse do seu livre-arbítrio, está usando isso para influenciar multidões com o materialismo. Muitas vezes de forma subrepetícia, impositiva, mesclada com discursos levificados, supostamente cristãos. Até porque, se o materialista ele trazia aquilo de forma muito crua, ele sabe que muitos vão rejeitar, então ele mescla aquilo com uma série de aliviadores para poder arrebatar o maior número de pessoas para aquelas ideias, que na calada da noite vão convencendo multidões e levando a uma série de consequências negativas que esse que está divulgando essas ideias materialistas vai precisar colher. Por isso que, quando a gente fala essa questão de divulgar a doutrina espírita, que tem esse condão de nos libertar da nossa ignorância, da nossa fraqueza, porque mesmo no arraste, nas nossas paixões, nos deslizes, nos nossos sofrimentos, o conhecimento da doutrina espírita, as instruções que nós recebemos, nos dá um mapa do tesouro, porque é o próprio Jesus que vem nos esclarecer das realidades imorredoras, eternas. Então isso muda a maneira como eu valorizo a vida, como eu olho para ela, como eu olho para mim, como eu olho para as pessoas ao meu redor. Porque eu sei que existe uma destinação, eu sei que eu tive um ontem, eu sei que eu estou aqui colhendo frutos do meu ontem, mas que eu preciso preparar um amanhã melhor. E, por outro lado, eu vou conseguindo perceber que eu estou realizando reencontros com as pessoas. E que muitas vezes o relacionamento com alguém é a continuidade de uma luta. E que por isso, eu, quanto mais estou equilibrada, me amo, tenho vigilância, oração, que, como Kardec diz, precisa ser aquela energia sentida, vivida. Mas eu vou conseguindo criar essa pavimentação bendita de atendimento aos deveres que me competem, por severidade e nobreza, ponderando as nossas sagradas obrigações. Porque é curioso, gente, que nós temos algumas instituições religiosas aqui, sem fazer juízo de cada religião, porque em todas as religiões, todos os climas, todas as culturas, existem os bons e os maus. Então a gente tem pessoas boas, até mesmo ateias, mas que fazem o bem, às vezes mais que alguém que está ali dentro do centro espírita. Mas existem algumas crenças que dizem que se eu repetir palavras várias vezes, vai ter algum efeito acrescido àquela oração que eu estou fazendo. E nós temos que ter uma certa cautela, porque a questão da oração não é tanto a repetição das mesmas palavras, das mesmas frases, mas a forma como eu rezo aquela frase, como eu vivo ela. Inclusive porque a verdadeira oração é aquela que é consequência do meu esforço para me melhorar, para vencer minhas más tendências, para me reformar moralmente. Então, a prece verdadeira não é aquela dos lábios, maquinal, e que eu muitas vezes começo a repetir frases, mas aquela que nasce de um coração contrito, que busca se purificar, que busca se melhorar, viver a caridade genuína, o nos amar como Jesus nos ama, dar o perdão,
Então, esse indivíduo, quando ele reza, derrama dele aquela oração. Tem uma outra autoridade, porque ele tem conexão com os benfeitores, porque ele vive o que ele está rezando. Então, Jesus se conecta a ele e age através da oração dele. Nesse sentido, que até mesmo quando a gente fala, por exemplo, das fórmulas exorcistas, que o indivíduo ele começa a repetir uma série de orações prontas para expulsar um espírito mau, que só faz esse espírito mau rir da situação. Porque frases prontas, pelas frases prontas, não afasta nenhum espírito mau. A única coisa que realmente afasta o obsessor de mim é a minha reforma moral. É o esforço que eu faço para vencer minha má inclinação. Para ser hoje melhor que ontem, para ser amanhã melhor que hoje. É a minha mudança de tônus mental. É o esforço, é a vontade firme e ardente de domar minha má inclinação, de colocar amor no meu coração, de amar o inimigo. É isso que vai me modificando e que vai fazendo com que o obsessor não encontre mais a fechadura para pôr a chave dele. Ele não tem mais aquela conexão comigo, porque eu estou vibrando em outra faixa. Agora, eu pegar uma frase decorada e ficar repetindo, eu estou perdendo tempo. Sabemos que às vezes o indivíduo, ele pode fazer aquela oração, às vezes que ele repete várias vezes aquelas orações, mas se ele tiver fé, ele vai receber as bênçãos, mas não por ficar repetindo, mas pela fé que ele traz mesmo, por aquilo que já está no coração dele, que rezando uma vez aquela oração, aconteceria da mesma forma as bênçãos, porque até é dentro dele, é na fé que ele tem, é na pureza de coração que ele traz, é na lealdade a Jesus que ele vive, enquanto seu testemunho, a sua atitude mental, a sua ação na prática, sua palavra, seu sentimento. É isso que nos modifica, é isso que vaza de nós. E é isso que afasta o obsessor de mim ou o atrai. Porque eu vou atrair obsessores se eu estiver vibrando os sentimentos deles. Então, se eu nutro dentro de mim vingança, rancor, arrogância, egoísmo, eu vou atrair, se não, espíritos nessa mesma faixa. E espíritos que vibram nessa faixa obsedam, subjugam, fascinam, porque não são bons espíritos. Se vingam. Por isso que, quando eu decido que quero ser um bom encarnado, que quero ser leal a Jesus e que eu desejo seguir os passos de Jesus, vai acontecer que eu vou me transformando interiormente e com isso eu vou conseguindo atrair bons espíritos. Quando a gente fala da presença de Maria na nossa vida e pede para ela passar na frente, é porque ela, como um espírito de luz que ela vai se aproximar e se conectar conosco na pauta do nosso esforço para acendermos a luz dentro de nós. Na pauta das coisas que eu rezo, que eu medito, que eu reflexiono, serem experiências que eu vivo na prática do meu interior e que vaza na minha conduta. Então, tem como um espírito perfeito como Maria, um espírito angélico como ela, se conectar a mim e me auxiliar. Por isso que, como Kardec vai dizer, tudo passa pelo nosso coração, por aquilo que eu faço comigo. Porque eu vou estar testemunhando o que eu escolher, eu vou estar tendo uma atitude mental que eu desejar, vou estar tendo a ação que eu me direcionar a ela,
vou estar falando o que queira, vou estar sentindo o que nutro, mas eu sou escrava das consequências de tudo isso. E por isso que a cada um segundo suas obras, cada um herdeiro de si mesmo, em qualquer parte do universo e além do universo. Porque isso não erra de endereço, nem de nome, de indivíduo. Aquilo que eu planto, volta para mim. Porque a vida, ela não se comove de nós, não se apieda. Não se comove enquanto ficar se compadecendo da nossa situação. Não se condói. A única coisa que a vida faz é nos devolver aquilo que nós ofertamos para ela. A vida é um espelho. O que eu oferecer para a vida vai me entregar. Nesse sentido que essa é uma proposta que nos alcança, que vaza do coração de Jesus para nós enquanto a ingência de nos reformarmos interiormente. Porque Jesus mesmo já tinha dito, vocês os conhecerão pelas suas obras. Porque não tem como nascer morango de uveira. Não tem como nascer tomate de uma laranjeira. Cada árvore vai produzir os frutos que têm a ver com os resultados das nossas ações, de acordo com aquilo que ela é. Então, acaba que os frutos que eu produzo dizem daquilo que eu faço comigo, com tudo que eu movimento. Porque não é o que eu sou, o que fizeram comigo, o que eu vivi, o que eu tenho de empréstimo, é o que eu faço com isso. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, como diz o Chico. Então, é o que eu faço com isso. Eu posso me levar para um local melhor. Eu tenho capacidade de construir uma destinação melhor para mim. Eu posso me acolher, me ajudar. Posso viver o Evangelho no lar diário, fazer o Evangelho no lar diário, pôr o copo de água para frutificar, nutrir a minha cautela moral. Eu posso ir me desvencilhando das cadeias que me aprisionam. É algo que, se eu quiser, eu posso, porque quem quer realmente pode. Por isso que a escolha pelo bem, a partir do momento que eu faço isso e quero, eu vou poder construir esse caminho para mim. Então, não importa na situação que você esteja, seja às vezes um vício, uma queda, uma decepção, uma traição, uma ingratidão. Se você deseja construir um futuro melhor para você e que você possa produzir frutos melhores para a sua existência e levar isso daqui com você para que, quando você retornar para o astral, você olhe para trás e sinta aquela satisfação grata de que valeu a pena, porque você fez todo o bem que estava ao seu alcance, você vai conseguir fazer isso acontecer. Então, queira, deseje. Porque Jesus, ele já tinha dito, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa insuficiência, e desejamos realmente construir um destino nobre para nós, Jesus se compadece. Ele nos capacita a viver essa jornada, porque ele não deseja outra coisa. Na sua ação na nossa direção, o seu desejo é que nós nos tornemos pessoas mais felizes, mais inteiras, que produzam frutos,
5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, que posso atender a sua destinação com o sono que foi acordado no astral, aqui, aproveitando o tempo que está aqui. Então, quando Jesus ele se conecta com o nosso coração humilde e desejoso, de fato, de avançar, ele nos capacitará.